Ó Senhor Jesus, essa noite nós te louvamos. O Senhor é um Deus que se dispensa, é o Espírito que flui. Nós queremos te tocar, desfrutar o Senhor como vida, conhecer a sua vontade, ser um com a sua vontade, para poder desfrutar o reino hoje. Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa atenção, que a palavra possa nos ganhar, nos alcançar. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Que nós chegamos agora na quarta mensagem desse nosso novo encargo, que é entrar no reino dos céus para ganhar o galardão. E a mensagem de hoje nós vamos falar sobre as 3 eras da humanidade. A gente fez aqui também um gráfico, que a gente tem percebido que tudo que é visual chama mais atenção e marca, né? Então esse gráfico é apenas um esboço, é uma visão panorâmica de alguns princípios espirituais que a gente vai poder desfrutar hoje. Isso aqui não é para ninguém virar doutor em teologia, em escatologia, não é para ninguém decorar e saber disso não, mas é para a gente ir desfrutando e ir tocando o Senhor, né? Graças a Deus. Vamos ler junto os versículos então, proposto aí para essa mensagem, que é 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai desfrutar esses versículos aí mais para frente, mas já vamos ler exercitando o Espírito, tocando a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45. Vamos ler bem forte, desfrutando, exercitando o Espírito, abrindo o nosso coração. A gente vai ler junto do 45 até o 49. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Vamos lá. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Amém. Louvado seja o Senhor. A primeira mensagem que a gente teve há 3 semanas atrás, a gente viu que nós fomos separados para o Evangelho de Deus. E também naquela ocasião foi feito aqui um esboço, um gráfico, né? Eu tenho certeza que os irmãos ficaram muito marcados e foram muito ajudados por aquele gráfico e toda aquela sequência. E eu estava desfrutando. Quando fala sobre reinar com o Senhor, a gente logo tenta se localizar naquele gráfico, né? Onde que eu estou, onde que eu vou estar naquele dia. E se depender de nós, a nossa vontade é ser arrebatado vivo antes da grande tribulação. Esse é o nosso, diríamos assim, nosso sonho de consumo com relação ao reino. Mas por quê? Qual é a nossa motivação em desejar ser arrebatado e não passar pela grande tribulação? Eu receio muitas vezes que a motivação da gente querer ser arrebatado é não passar pela morte. Muitas vezes a gente ainda tem medo da morte. E a gente também não quer passar pela grande tribulação porque a gente receia o sofrimento. Mas infelizmente, irmãos, eu acredito que ter medo da morte e não querer sofrer não sejam as motivações ideais para a gente desejar o reino. Na verdade, o reino é uma questão da vontade de Deus. Lá em Apocalipse não fala daqueles que, diante da própria morte, não amaram a própria vida. Então ali a gente vê que aqueles vencedores são os que já não amam a vida, aqueles que já se desprenderam e não têm medo da morte. E a gente tem que se lembrar também
Porque nós já morremos com Cristo, né? Se nós cremos que já morremos com Ele, nós cremos que também já ressuscitamos com Ele. E também sofrimento, a gente vai passar, então a gente precisa buscar a vontade de Deus. E não simplesmente querer ser arrebatado para não morrer e não sofrer, mas estar com o Senhor reinando, porque a vontade dEle já nos alcançou. E depois na segunda mensagem a gente viu sobre os 7 dias da criação. Irmãos, que maravilha! A gente viu ali a narrativa dos dias da criação, e de fato é uma história que aconteceu, uma narrativa verdadeira do que Deus fez, não é? Os 7 dias da criação mostra para a gente também como que Deus nos ama, o capricho, a perfeição, o amor de Deus criando todas as coisas para introduzir o homem ali. Mas o que a gente precisa desfrutar é que esses 7 dias da criação não é somente uma história de como que Deus criou as coisas. Ali está recheado, está repleto de realidade espiritual. Inclusive realidade espiritual concernente ao reino de Deus. Então a gente viu ali, para fazer uma retrospectiva rápida com os irmãos, o primeiro dia Deus fez uma obra. E a gente tem que tocar esse ponto, que é o fato de que a obra da criação de Deus foi uma obra de separação, principalmente nos 3 primeiros dias, né? No primeiro dia Deus veio e fez uma separação. Ele, haja luz. Primeira coisa, Deus separou trevas de luz. Foi o primeiro passo. Então, primeiro passo, separação de trevas de luz. No segundo dia, outra separação. Ele separou as águas de baixo das águas de cima. Então houve uma separação, ficou atmosfera entre elas. Foi separação do que é de cima e do que é de baixo. Também é uma condição para que haja ambiente para a vida ser gerada. E no terceiro dia também foi uma separação. Ele separou a parte seca, levantou a porção seca e separou das águas de morte. Mais uma separação. Por que eu estou compartilhando isso? Porque a gente vê nesses 3 primeiros dias Deus triuno se dispensando ali. No primeiro dia é a obra do Pai. Deus é luz e Ele veio separando trevas de luz. No segundo dia é a obra do Espírito Santo, porque Ele separou o que é celestial do que é terreno. E a atmosfera, o ar, quando fala ar, a gente sempre associa a obra do Espírito. E no terceiro dia é o dia da ressurreição. Separou a porção de terra seca das águas de morte. Ali então pôde gerar vida da morte. É a obra do Filho. Então a gente vê a obra do Deus triuno. Deus Pai, Deus Espírito e o Deus Filho. Fazendo uma obra de separação lá em Gênesis. Mas essa obra de separação, ela é praticada na nossa vida hoje. E por isso a gente tem que atentar para ela, porque a gente precisa dessa obra na nossa vida para a gente poder reinar. E a gente vai desfrutar isso durante a mensagem. Na semana passada, a gente viu a importância do homem no plano de Deus, né? E a gente viu o 4º dia. Miguel compartilhou muito ricamente essa revelação da luz do 4º dia. Ali Deus criou os luzeiros. Vamos ver de novo lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 14. 4º dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E a gente viu aqui a importância da luz do 4º dia, uma luz concreta, uma luz que permite a vida crescer. E não só isso, essa visão da luz dos luzeiros, ela quer dizer com relação ao governo de Deus. Durante o dia o luzeiro maior, o sol, governando o dia, e à noite a lua governando a noite. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, nossa vida com o Senhor, a gente sabe que nós temos dia e nós temos noite, não é verdade?
não quer dizer noite, trevas por causa do pecado, mas quer dizer noite, experiências que o Senhor nos leva a passar, em que a gente não consegue ver as coisas com clareza. Mas diante dessa palavra, a gente tem que se lembrar que independente de dia ou noite, existe um só governo. Existe o governo de Deus na nossa vida. Durante a noite, a luz que nos ilumina é a mesma do dia. Porque a lua não tem luz própria, né? A luz da lua é o sol refletido. Então o nosso Deus é o mesmo à noite e é o mesmo durante o dia. E outra coisa muito importante, a gente estava até desfrutando junto aqui, ó, eu e o Guilherme, antes de começar a reunião. Além de tudo isso, do crescimento da vida, do governo de Deus, esse quarto dia ainda tem uma coisa muito importante. A partir dele, fez separação entre dia e noite, e também fez sinal para estações, dias e anos. Sabe, irmãos, Deus sabe que a gente precisa de tempo, e que a gente precisa de estações, não é? A gente precisa passar por verões, invernos, primavera. Na nossa vida espiritual assim também. Se dependesse da gente, a gente ia querer só verão, só sol, dia claro, bonito, primavera, muita flor, tudo verdinho. Mas Deus sabe que é impossível manter essa condição se antes disso não vier um belo de um inverno, com uma geada bem forte, para queimar e matar todos os parasitas, tudo que vem causar dano. Então a gente precisa aprender a passar debaixo do governo de Deus pelas estações. E Deus sabe que a gente precisa do tempo. Deus não tem problema com o tempo, mas o homem tem tempo. E o Guilherme falou uma coisa interessante. Uma das coisas mais justas que Deus fez, e Deus é justo, foi o tempo. O tempo é igual para todo mundo. Então, esses gráficos aqui, ó, mostram uma linha do tempo. E mostram eras, acontecimentos que marcaram a economia de Deus. E a gente vai poder desfrutar isso aí. Mas que a gente aprenda a remir o nosso tempo. Aprenda a aproveitar o tempo e curtir o inverno, curtir a noite, curtir o verão, curtir o sol, espiritualmente falando, debaixo do governo de Deus, né? Para a gente poder reinar com o Senhor. Esses são pontos que a gente foi relembrando dessas outras 3 mensagens. Outra coisa que foi falada, e é bom a gente lembrar, foi sobre Satanás. Sobre a origem de Satanás, a queda de Satanás. A gente precisa estar sempre lembrado disso, porque uma das artimanhas do inimigo de Deus é passar despercebido. Principalmente se ele levar você a crer que ele nem existe, aí é melhor ainda. O mundo nem crê que Satanás existe, então ele pode atuar com liberdade. Então ele quer fazer os filhos de Deus também se esquecerem que ele existe e que ele está aí atacando. E sabe o que levou Lúcifer, esse anjo, cair? Foi o orgulho, né? A gente viu que ele se ensoberbeceu, ele quis ocupar um lugar que era do trono de Deus. Então ele caiu. E quando ele entra na humanidade, na queda do homem, ele traz consigo o que ele melhor sabia fazer: orgulho. E depois que o homem cai, ele injeta com muita propriedade o orgulho para dentro do homem. Então, nós precisamos vigiar a questão do orgulho. Se a gente está hoje na vida da igreja, ouvindo tanta palavra, conhecendo tanta coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se humilhar, pedir a misericórdia do Senhor para que a gente não se orgulhe. O conhecimento na mente, sem o Espírito, faz com que a gente se orgulhe. E o orgulho é abominação para Deus. Foi o que fez Satanás cair, quanto mais a nossa vida hoje. Se a gente for orgulhoso, né? Quanto mais nós. A gente viu que o orgulho traz a queda e traz o caos. E nós não vamos conseguir nada melhor do que Satanás conseguiu se orgulhando. Na nossa vida, certamente, se predominar o orgulho, vai predominar o caos. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Agora eu quero tocar um ponto com os irmãos. Que interessante. Se a gente está no encargo de falar sobre o reino de Deus, para ganhar o galardão, e o reino de Deus está dentro da nossa cronologia, lá no final, por que a gente está falando tanto sobre o início, sobre a criação?
Essa é uma coisa importante. A gente sempre associa o reino de Deus ao final, ao fim de todas as coisas. E a gente associa a criação ao começo. Mas é preciso que a gente se lembre de uma coisa: Deus não tem tempo. Deus não tem começo e não tem fim. Para Ele tudo já foi consumado. Quando Ele olha isso aqui, ó, Ele vê um todo. Um tudo que já foi feito. Então a gente precisa desfrutar na criação todos os princípios e todas as realidades espirituais para o reino. E é isso que a gente está tocando. Nessa noite a gente tem que falar um pouco também sobre, mais um pouco da importância do homem no propósito de Deus. A gente viu lá em Gênesis o motivo que Deus criou e estruturou toda a terra, que estava num caos, sem forma e vazia, e Ele veio preparando todas as coisas para chegar no sexto dia e criar a sua obra-prima, o centro da sua criação, o homem. Porque Ele queria uma companhia, Ele queria alguém que o expressasse, e principalmente Ele queria alguém para lidar e derrotar o inimigo. Deus, depois que lançou Satanás, Ele não veio depois na terra lidar diretamente com ele. Ao criar o homem, Ele desejava que o homem comesse da árvore da vida, tivesse a sua vida infundida, para que ele viesse ser fecundo, multiplicar e dominar a terra, vencer o inimigo de Deus. Também isso está dentro do propósito de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Foi para isso que o Deus colocou o homem ali, cultivar e guardar. Para isso, Deus fez o homem alma vivente. Quando Deus criou o homem e soprou nas suas narinas, Ele fez do homem alma vivente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alma, porque foi alma vivente que o homem foi criado. Por isso a gente leu lá 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 45. Quando a gente lê esse versículo, a gente quer logo pular para a segunda parte. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Aí a gente fica assim meio triste, né? Porque a gente conhece a história de Adão. Depois ele diz: o último Adão, que é Cristo, porém, foi feito a espírito vivificante. Então a gente quer logo passar para o segundo Adão. A gente quer logo passar para Cristo, que foi feito espírito vivificante. Mas a gente esquece que o primeiro homem veio primeiro. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Daí a importância da gente tocar o aspecto da alma vivente. Então, nessa noite, dizer para os irmãos uma coisa: Deus criou o homem para cuidar do jardim. Para isso, Ele criou o homem alma vivente. E Ele criou esse homem com essa alma muito capacitada para cuidar de tudo aquilo. Deu muita habilidade para o homem, muita inteligência para o homem, e isso era a alma vivente. A gente sabe que quando o homem caiu, ele perdeu a maior parte da habilidade dessa alma. A gente precisa estar muito claro de uma coisa: diferença entre alma e vida da alma. A gente passa a vida da igreja toda ouvindo que a gente precisa negar a vida da alma, negar a vida da alma. E nessa noite eu quero dizer que a nossa alma é muito importante. Nossa alma é importante demais para nós, e a nossa alma é importante demais para Deus. Mas então vamos com muita calma, né, irmãos? Senão fica precisão. O Luiz Cláudio está dizendo que a nossa alma é importante, a gente precisa preservar a nossa alma, e eu estou ouvindo há 20 anos na vida da igreja que eu preciso negar a vida da alma. Como é que é essa história? Irmãos, vamos fazer separação nessa questão. Deus precisa da nossa alma. Ele nos criou alma vivente, não é verdade? Nossa alma, que é mente, vontade e emoção, precisa estar totalmente intacta para Deus. Nossa mente precisa ser uma mente colocada no Espírito, uma mente renovada, para entender as coisas de Deus. Todas as coisas que a gente ouve de Deus, elas precisam passar na nossa mente, e a gente precisa compreender.
Isso é alma. A gente precisa ter uma mente que entenda as coisas de Deus. Vontade. A gente precisa ter uma vontade que seja a vontade de Deus, não é? Emoção. A gente precisa ter amor pelo Senhor, amor pelas coisas de Deus. Então tudo isso é alma. Nós precisamos de alma. Em momento nenhum Deus veio aniquilar nossa alma. Nossa alma é o que nós somos. Se aniquila a nossa alma, a gente vira o quê? Um robô, vira um zumbi, né? Sem personalidade, a gente não é ninguém. Então Deus precisa da nossa alma. É preciso ficar muito claro isso. Agora, o que a gente precisa odiar, e Deus odeia, é a vida da alma. O que é essa vida da alma? É depois que o homem caiu, passou a ter uma vida independente de Deus. Uma alma independente e rebelde de Deus. Essa é a vida da alma, que é a herança maldita da queda do homem em nós hoje. Uma mente exercitada para a carne, fora do espírito, não é? Um coração duro que ama nossas coisas e não ama as coisas de Deus, não é? É verdade? Uma vontade que é totalmente nossa e independente da vontade de Deus. Essa é a vida da alma. É essa que Deus vem trabalhando no dia a dia, nas circunstâncias, na vida da igreja, para que a gente aprenda a negar a nossa vontade própria, nosso amor pelas coisas que não são do Senhor, não é? Por pensamentos que não são do Senhor. Isso é negar a vida da alma. A gente precisa estar muito claro disso e precisa consagrar a nossa alma para o Senhor, para Ele poder nos usar, não é? Então, nesse gráfico, na verdade são dois, mas que querem demonstrar o mesmo período, a mesma história. Só que aqui ele tem alguns pontos, né? Algumas divisões, diferente desse aqui. Vamos só passar rápido, para a gente poder ainda desfrutar. Começa em Adão, né? Como a gente viu em Gênesis, e nesse período entre Adão e a queda, ele estava lá no Jardim do Éden. Aqui ele tinha a escolha de comer da árvore da vida e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse período era o período do governo de Deus. Aqui foi o ideal de Deus. Ele criou o homem para que o homem comesse da árvore da vida, para que o homem comesse do próprio Deus e vivesse eternamente debaixo do governo de Deus. Se isso tivesse acontecido, irmãos, apaga tudo isso aqui. Não é verdade? A gente estaria vivendo aqui, que seria igual estar vivendo aqui. Vivendo no reino, vivendo na Nova Jerusalém. Era a condição ideal que Deus criou para o homem. No governo de Deus, sem o pecado, homem e Deus mesclado. Mas o homem cai. Esse primeiro período, alguns chamam de período da inocência, né? O homem não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele não conhecia o bem e o mal, ele não saía da presença de Deus, ele estava no período da inocência. Quando o homem cai, e a gente conhece a história da queda do homem, ele passa a ter consciência, né? Consciência do pecado, consciência do que é uma vida fora da presença de Deus, e esse período vai até a morte de Adão. A gente vê que quando Deus falou para o homem, o dia que comeres, certamente morrereis. E o homem comeu, mas ele não morreu. Ele não teve aquela morte como imaginava, não é a morte física instantânea. A morte por ter comido do fruto da árvore da vida é uma morte lenta, agonizante e gradual. Então, quanto mais tempo passa, mais morte. Chegou um período na vida humana que Adão morreu. Mas hoje o tempo passa, e quanto mais tempo passa, mais morte. Porque mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, mais do pecado está infundido dentro do homem. Então hoje a gente vê pecado, a gente vê situações que não se via antes. Talvez mascarado de uma forma mais requintada, mas o homem vai de mal a pior, cada vez mais morto, sem a vida de Deus. Então, morte de Adão. Depois acontece um período aqui, irmãos, que é tremendo. A gente pode até ler Gênesis 6, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Um período que
acontecem pecados extremos na humanidade, até o ponto de Deus falar que o meu espírito não pode mais habitar com o homem, né? Gênesis capítulo 6, versículo 1. Olha só, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aqui, irmãos, as filhas dos homens, né, são os seres humanos, são homens, e aqui esses filhos de Deus eram anjos caídos. Então aqui houve um pecado extremo, uma abominação a Deus, que foi a junção de anjos caídos com homens. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, era da carne, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, fruto dessa união entre anjos caídos e os homens. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A gente pode ler até o 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha que ponto chegou. O pecado, a degradação chegou a tal ponto que Deus falou: a maldade do homem se multiplicou a tal ponto, e desígnio do coração, tudo que tem no coração do homem é tão mal, que eu vou fazer desaparecer da face da terra. Mas no versículo 8 fala: porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Porque aqui houve um novo começo, né? Amém. Porque aqui o Senhor pôde preservar a humanidade através de um homem que achou graça diante dele. E aí, nessa nova etapa, o homem, apesar de um novo começo, ainda tendo a vida da alma caída, ele, com o tempo ainda, volta a uma situação de queda, né? Esse período chamado de governo humano, onde surge aquele grande caçador que se tornou um rei, Nimrod, né? Aqui o que construiu a Torre de Babel. Essa é uma obra de imitação. O homem erguendo uma obra até tocar os céus, para fazer exaltação do homem, fazer célebre e conhecido o nome do homem. Mais uma vez, uma obra de Satanás, uma obra negativa, que aconteceu mesmo depois dessa grande salvação que Deus fez. Nesse ponto, irmãos, Deus desiste novamente dessa raça. Só que ele não mais destrói o homem, porque ele havia prometido que não mais eliminaria o homem. Mas aqui, Deus desiste dessa raça criada e vem para um novo começo na sua raça eleita. Ele escolhe Abraão, né? E a partir daqui ele começa uma nova história com o povo escolhido, o povo de Israel. Então a gente está fazendo esse panorama rápido. A gente vê que o povo de Abraão foi escolhido, Abraão, Isaac, Jacó, os seus filhos, né? A instituição desse povo que Deus escolheu para trazer o seu reino. Já que o reino de Deus não foi estabelecido aqui porque o homem não permitiu, Deus vem trazer o reino aqui através de um povo. A gente vê que esse povo também, agora vivendo na era da alma, não mais na era da carne, mas na era da alma, porque aqui o povo muito seguro de si, né? A gente vai ver isso nesses versículos aqui, achavam que conseguiriam agradar a Deus. Então, olha o coração de Deus para esse povo. Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, 4 a 6. E depois o 8. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim,
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o coração de Deus para esse povo, que apesar da dureza e apesar do cativeiro no Egito, veio trazendo palavras de amor para libertar o povo. Se vocês me ouvirem, guardarem as minhas palavras, vocês serão um povo especial, povo de propriedade peculiar, reino de sacerdote, nação santa. Olha o que o povo falou. Então o povo respondeu a versículo 8. Tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo que o Senhor falou, faremos. A gente olha aqui, parece que é bom demais, parece que é positivo, né? Mas na verdade, eles estavam confiando na própria capacidade. Deus deu a lei, Deus deu essa palavra, nós vamos fazer tudo. Isso foi na independência, na vida da alma. E a gente sabe o resultado disso, né? Deus não pôde expressar o seu reino, não pôde concluir a sua economia nesse povo. Mas graças a Deus que veio o Senhor Jesus. O próprio Deus se tornou homem e ele inaugura uma nova era. Graças a Deus pela era do Espírito e a era da igreja, onde o Senhor é Deus entre nós, mesclado no nosso espírito, até a volta do Senhor. Então isso, irmãos, é só um panorama, porque a mensagem fala sobre as eras, as 3 eras da humanidade. Nessa parte de cima é a mesma coisa, só que dividido mais simplesmente em 3 eras, né? De Adão a Moisés, a gente sabe que é a era da carne, a era da alma, que é a era da lei de Moisés até o Senhor, e do Senhor até a volta, a era do Espírito. Graças a Deus, porque hoje a gente pode viver na era do Espírito, não é verdade? Cada período desse, 2000 anos, a gente vive falando o terceiro 2000 anos, né? 2000, 4, 6.000 anos. Agora o Senhor volta e nós temos o reino milenar, mais 1000 anos. Então é o 7º 1000 anos. Não são 7 dias a criação? Olha só a associação. Na palavra não fala que um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia. Então nós estamos prestes a entrar no 7º dia. O que foi o 7º dia na criação? Foi quando o Senhor descansou. Por que ele descansou? Ele ficou muito cansado, né? 6 dias de obra ali, trabalhando, ele ficou muito cansado. Não é, o descanso aqui não quer dizer cansaço. O descanso aqui, irmãos, está dizendo relacionado à satisfação de Deus. Deus criou todas as coisas e tudo era muito bom. Ele ficou muito feliz com aquela obra dele perfeita e ele ficou satisfeito, ele descansou no que fez. Irmãos, o Senhor está voltando. O Senhor está levando o seu povo para a era da satisfação total, para a era do descanso total. Então, nós precisamos viver na era do Espírito. Hoje ainda, apesar de a gente ter o privilégio de poder viver na era do Espírito, muitos de nós ainda vivem arraigado na nossa vida da alma, na era da alma, tentando por esforço fazer as coisas para agradar a Deus. Muitos ainda vivem apegados à era das tradições, à era da lei, mas o Senhor quer nos libertar de tudo isso. E nós, como filhos de Deus, nós somos aqueles que temos sido alvo da obra de separação de Deus diariamente. Olha, se você observar, em cada período apareceu um louco, né? Aquele que se permite separar por Deus, ele é louco, não é? Imagina Noé. Vivia numa época de pecado extremo. A Bíblia fala que comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Vivia num deserto, não chovia. E Deus separou ele para fazer uma obra. E ele passou 100 anos construindo uma arca. Vocês imaginam quanto sarcasmo, quanta gozação Noé teve que ouvir? Louco. Mas ele escolheu ser separado por Deus. Ele foi separado das trevas dessa geração. Ele foi separado para a luz.
ele foi separado das coisas celestiais das terrenais. Enquanto estava todo mundo aqui de olho nas coisas terrenais, Noé estava vendo as celestiais, vendo a salvação. E ele foi separado da morte para a vida. Aqui literalmente águas de morte cobriram toda a terra, mas porque ele foi separado, creu, ele foi salvo. Na nossa vida hoje, irmãos, é mais ou menos assim. Nós precisamos ser separados. Se você não paga o preço hoje, você tem a consequência amanhã. Se nós somos aqueles que somos separados das trevas para a luz, somos aqueles que somos separados das coisas terrenas para as coisas celestiais, muitas vezes vão nos considerar loucos, né? Os jovens estão aqui hoje numa reunião sábado à noite. Quanto amigo já não falou, vamos para a festa, né? Vamos para a balada, vamos comer, beber, casar e dar em casamento, vamos ficar, né? Que é o que acontece hoje. Mas se você é aquele que escolheu ser separado, você pode até ser considerado louco, mas a sua vida vai fazer toda a diferença. Essa é a história de Noé, essa é a história de Abraão, essa é a história de Moisés, essa tem que ser a nossa história. Ser separados por Deus para o reino. Louvado seja o Senhor. Vamos falar, irmãos, sobre um ponto que é importante e é prático. A questão da nossa humanidade, né? Interessante aqui, um tópico que eu anotei, é que Deus não transferiu a humanidade diretamente da era da carne para a era do espírito. Por quê? Ele permitiu que o homem passasse pela era da lei, pela era da alma, para uma finalidade, para que a natureza do homem fosse preparada. Deus quer trabalhar na nossa humanidade, Deus quer trabalhar na nossa natureza. Quando a gente fala de natureza humana, a gente lembra daqueles versículos lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, fala sobre, olha com que material se edifica, madeira, feno e palha. E lá em Gênesis, no terceiro dia para o quarto dia, o Maurinho compartilhou sobre o estágio do desenvolvimento da vida. Lá fala sobre relva, erva e árvores. Ali também são 3 estágios da natureza humana. Se você pegar a erva e cortar, o que você vai ter? Palha. Se você corta a erva, ela vira uma palha seca. Então relva e erva é palha e feno. E árvores frutíferas é a madeira. Então são 3 estágios da natureza humana, da nossa humanidade. Então, o que o Senhor quer com isso? Mostrar que existem níveis da natureza humana e que Ele precisa trabalhar na nossa natureza humana. Deus, como não despreza a nossa alma, Ele também não despreza a natureza humana, Ele não despreza a nossa humanidade. Na obra de edificação do templo, Deus usou madeira e usou ouro, usou prata, não é verdade? Mas que madeira é essa que o Senhor usou? Usou cedro, madeira nobre, lá das montanhas do Líbano, não é? Existe madeira como pinos, uma madeira fraca, uma madeira que dá bicho, que apodrece. E existe madeira dura, madeira nobre. Essa madeira nobre, irmão, ela é forte, ela é nobre porque ela é gerada em lugares de muita intempérie. Tem tempestade, tem geada, tem frio, cai raio, mas é isso que faz a madeira ser uma madeira firme. Nós precisamos ter a nossa natureza, a nossa humanidade trabalhada para uma madeira nobre. Por isso que o Senhor permite todas as intempéries do nosso dia a dia. Isso é para forjar a nossa humanidade. Deus precisa trabalhar na nossa humanidade. Infelizmente, a gente tem desprezado muito a nossa humanidade. A gente tem na vida da igreja ouvido palavras elevadas, a gente tem tentado atentar para o Espírito, sempre o Espírito, mas a gente tem negligenciado a nossa vida humana. Não é verdade? Nós conhecemos muitos irmãos de vida crescida, não é verdade? Nós conhecemos irmãos que têm a vida mais crescida. Vocês já viram esses irmãos levitando, flutuando,
voando por aí, assim, como se estivesse fora da terra? Eu nunca vi. O sinal de crescimento espiritual não é viver alheio à terra. Como que a gente vê o crescimento da vida de Deus, o crescimento espiritual na vida dos irmãos? Além do falar, além do testemunho, é pelo viver humano, é pela humanidade. Então, o ponto muito forte dessa mensagem é prestar muita atenção, não negligenciar a nossa humanidade. Porque o Senhor precisa de uma humanidade elevada e apropriada, adequada para a sua edificação. Não é verdade? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Na vida da igreja, no nosso compartilhar, quase nunca a gente fala das coisas humanas, quase nunca a gente fala da humanidade aqui. A gente toma a palavra de Deus, né, e sempre toca os pontos espirituais. Mas por que isso? Porque quando a gente está voltado para a palavra, quando a gente está no Espírito, a palavra de Deus, a vida de Deus, é suficiente para vir adequar, trabalhar a nossa humanidade. Mas apesar disso, a gente ainda precisa falar, tocar exemplos básicos, né? No Alimento Diário o irmão fala sobre educação. Essa é uma questão humana. A gente vive num mundo onde a educação está em extinção. Não estou dizendo da educação secular, educação escolar. Pelo contrário, essa hoje todo mundo tem acesso, né? Faculdade hoje, passou na porta, está ali já com matrícula feita. Muito bom que a educação formal seja mais acessível. Mas a educação que eu estou dizendo é na questão da relação das pessoas. Não é verdade? Como as pessoas não têm mais educação. E são coisas pequenas que nós que somos filhos de Deus, que queremos ter uma humanidade elevada, precisamos ter. Um exemplo que é um exemplo simples. Você é um jovem que toma o ônibus, e o ônibus está lotado e você está sentado, e uma senhora de 70 anos em pé do seu lado. O que você vai pensar? Nossa, graças a Deus, louvado seja o Senhor que eu fui rápido, entrei, tomei esse lugar e vou sentado. É isso que você vai pensar? Como você tem a vida de Deus e você quer ter uma humanidade crescida, você vai se levantar e falar: senhora, por favor, tome meu lugar. É um gesto pequeno, que a gente não vê mais, mas que justamente por isso a pessoa vai olhar e falar assim: puxa, esse jovem é diferente, não é? Ô, jovem, obrigado, a gente não vê isso mais, você é diferente. Aí o que você vai dizer? É porque eu vim de uma família muito boa, meus pais me deram boa educação, estudei numa escola muito boa, eu sou muito gentil, é isso? Ou você vai dizer: é uma porta para você pregar o Evangelho. Eu sou um filho de Deus, eu tenho a vida de Deus, e essa vida de Deus me faz ter uma humanidade, você pode falar em outras palavras, mas usando esse exemplo, e Jesus é o Senhor, você está pregando o Evangelho, não é verdade? Isso é coisa pequena, um exemplo pequeno. Nós, irmãos e as irmãs, no trânsito, não é? Outro exemplo. O carro hoje se tornou uma extensão letal da nossa ira incontida do estresse do dia a dia. As pessoas mais calmas e tranquilas, quando pegam o volante, se transformam. As mulheres também. A gente vê isso todo dia. É terrível, dá até morte no trânsito. Mas nós, como filhos de Deus, querendo ter uma humanidade elevada, experimenta fazer isso, irmãos. Está dirigindo, vai invocando, vai orando, vai vigiando. De repente alguém te corta, alguém buzina, pede desculpa se estiver errado, dá passagem. Seja gentil no trânsito para você ver. Muda, a esfera do nosso dia muda. Não é à toa que muitas vezes a gente chega no fim do dia carregando um piano nas costas, de tão para baixo que a gente fica. Muitas coisas humanas, né, que levam a gente para baixo assim. Então são coisas humanas. Irmãos, comprou, paga. Vendeu, entrega. É empregado, seja um bom empregado, seja honesto. É empregador, é patrão, seja um bom patrão. É solteiro, seja casto. Seja
casto, uma palavra que a gente não ouve mais, né? Se abstenha da carne, seja virgem para o Senhor. É casado, seja fiel. Marcou horário, cumpre. Fez compromisso, cumpre o compromisso. São coisas que a gente não vê mais no mundo. Tem pessoas que têm humanidade elevada sem ter o Senhor. Essas pessoas fazem diferença. Nós precisamos de ser muito mais elevados do que essas pessoas. O Senhor veio não só cumprir os mandamentos, Ele veio elevar os mandamentos. Nossa vida tem que ser muito mais elevada. Os irmãos devem estar pensando, Luiz Cláudio, moralismo é esse todo aí? Irmãos, moralismo é para quem é incrédulo. Moralismo é para quem não crê no Senhor. Nós somos muito mais do que moralistas. Nós somos santos. Nós temos a vida de Deus. Como que a gente vai expressar o Senhor? Além de estar aqui desfrutando com os irmãos, além de estar falando a palavra de Deus, é no nosso dia a dia. É na nossa vida humana. O Senhor está dando isso para nós hoje, não é? A gente quer reinar com o Senhor? É uma questão de governo, é uma questão da vontade de Deus e é uma questão de satisfação para Deus. Qual o testemunho que nós vamos dar se a gente não tiver esse cuidado mínimo com as coisas humanas? Não é verdade? Os jovens, principalmente, está todo mundo olhando a nossa vida e a gente precisa ter um viver humano que agrada o Senhor. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, não estou listando aqui uma cartilha de boas condutas para a gente ter uma vida humana certinha que agrada a Deus. Não é isso. Cuidado, porque não é isso. É o contrário disso. É por ter a vida de Deus que trabalha na nossa humanidade, nós vamos ter uma vida humana muito mais do que certinha. Nós vamos ter uma vida humana divina e que se expressa nas pequenas coisas, como esses poucos exemplos que a gente deu. Não é por esforço, não é por cartilha de regra de conduta. Isso o mundo é muito melhor do que nós. Regra de conduta toda religião tem, toda instituição tem, e a vida de Deus não é regida por regra de conduta. Ela é regida pelo Espírito, mas a gente precisa permitir o Espírito conquistar toda a nossa alma e o nosso viver humano, né? Experimenta dar lugar para Deus nessas pequenas coisas. Você vai ver como que o seu dia parece que fica até mais leve. A gente sente uma satisfação interior, porque Deus sente satisfação em ver os filhos dele dando um testemunho de uma vida muito mais elevada humanamente, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor possa continuar nos guiando. O Senhor possa continuar nos levando a negar a vida da alma e não a nossa alma. O Senhor possa vir fazendo com que a gente cresça na vida, seja aperfeiçoado na nossa humanidade, para expressar o Senhor até que Ele venha, e que por fazer a vontade de Deus, por amar o governo de Deus, por pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, ter uma vida separada, a gente possa entrar no descanso e reinar com o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.